Oi, gente. Amanhã, aliás, não ligue pro meu guarda-roupa aberto, que eu esqueci de fechar. E, calma, não é essa porta não, é essa daqui. Vai, voltei. Amanhã vai ser os dias das mães. Dá pra me escutar? Dá, porque eu tô de fone. Enfim, amanhã é dia das mães. E nada mais do que falar sobre quem foi a minha mãe na minha vida. Esse vídeo, vocês não precisam ver ele todo, porque pra mim vai ser uma forma de desabafo e também de homenagem. E eu não sei se eu vou postar esse vídeo. Provavelmente eu poste no meu PVD, mas só vai ficar no meu PVD mesmo e talvez eu arquive daqui a algum tempo. Não sei. Mas vamos lá. Eu e a minha mãe, a gente não tinha tanta relação de mãe e filha. Ela. Eu sinto que a minha mãe ela não esteve preparada para ser mãe quando ela me teve. Então isso fez com que ela agisse de maneira errada comigo. E com isso gerou traumas e que me fez ser ignorante em relação à minha mãe, sabe? Até mais ou menos meus 15 anos. Foi quando eu comecei a ter mais maturidade e eu fui entendendo a minha mãe. E foi quando a gente se conectou. Hoje em dia, eu choro muito porque eu digo que foi pouco tempo que eu pude sentir essa relação com a minha mãe, sabe? Porque antes eu não tinha essa rotina, sabe? Eu sempre tava falando da minha avó, do meu pai, e eu quase nunca falava da minha mãe. E aí, quando eu me aproximei da minha mãe o suficiente pra sair falando dela, Deus levou ela embora. Eu sou religiosa e eu acredito que Deus, ele dá pra você e também toma, sabe? Tudo é no tempo dele, na hora que ele quiser. Então, se mamãe foi embora, foi porque ele quis e que ele tem um propósito para ela em outra dimensão, talvez. Mas, enfim. A minha mãe, ela sofreu muito. Eu não tô falando de agora, tô falando de há 8 anos atrás. A minha mãe, ela era uma mulher saudável. Ela era diabetes e tinha pressão alta, mas era controlada com medicamentos. Mas em 2017, a pressão dela ficou extremamente alta. E isso resultou no seu AVC. E nesse AVC mudou a vida dela, como mudou a rotina de casa, da gente daqui de casa, mudou tudo. Sendo que quem mais sentiu isso foi a minha mãe, não a gente. Porque imagina, tu, tu tem as suas amigas, tu sai com a sua filha, com suas amigas pra passear, tu cozinha, tu arruma a casa, tu às vezes tu às vezes consegue um trabalho, aí você compra um vestido pra sua filha, compra uma roupa pra você, vai no salão, arruma o cabelo, pinta o cabelo e você enxerga a luz do dia, o rosto do seu marido, da sua filha e a estrutura da sua casa. E aí, de repente, você acorda e você não enxerga. Foi o que aconteceu com a minha mãe. Então, do primeiro AVC, veio as complicações durante os anos. Em 2022, foi quando eu entrei logo no meu ensino médio. Eu acho que meus amigos de hoje em dia não sabem sobre isso, mas tem alguns que eu fiz logo no início do ano, lá no Carneiro, sabe sobre isso. A minha mãe ela ficou internada no Procap.
foi quando a gente descobriu a insuficiência cardíaca que ela tinha. Ela ficou toda inchada, a barriga dela, as batatas, tudo mais. E nessa época, o Carneiro tinha voltado às aulas e pá, que tinha, tipo, pós-pandemia, a gente ainda usava máscara. E na minha escola, na época, era, tipo, um dia sim, um dia não. Então, um dia sim eu tava na escola e o dia não eu tava no hospital. Eu me passei por uma menina de 18 anos, mesmo não tendo cara nenhuma de 18 anos. Porque, assim, o que eu mais escuto é, hoje em dia eu escuto que eu não tenho cara de 18 anos. Imagina aquela época que eu só tinha 15 anos e eu estava tentando me passar por uma menina de 18 anos num hospital. E enfim, mas eu consegui. Mas depois me barraram, mas quando me barraram, a minha mãe já tava, tipo, perto pra receber alta, então bem tranquilo. E ali, eu cuidei da minha mãe. 15 anos eu estava dentro do hospital, cuidando de minha mãe. Eu me lembro que foi cansativo, porque eu tinha escola, né, e era integral, né, e também era uma novidade pra mim, eu nunca tinha estudado integral na minha vida. E aí, era bem cansativo, mas, como eu disse, todo o esforço vale a pena, porque era minha mãe que estava ali precisando de mim. E os anos foram se passando, e a minha mãe, cada dia, ela parecia triste. A gente descobriu que ela estava com depressão, ela tomava antidepressivo, e a gente sabia o porquê. Ela constante falava que sentia saudade de cozinhar, de arrumar casa, de sair, de conversar. A minha mãe, ela era presa dentro de casa, mas não porque ela queria, mas porque ela não conseguia, porque ela era impossibilitada de ir pra fora sozinha, sem precisar da ajuda de alguém. A minha mãe, ela começou a apresentar muitos choros. Ela começou a chorar bastante e ter várias crises constantes. Eu me lembro que todas as crises dela eu abraçava ela, falava que estava tudo bem. Eu também perguntava pra ela se ela estava sentindo dor e ela falava que não, que ela não sentia dor. Sendo que a minha mãe, ela era imune à dor. Pra vocês terem noção, ela batia o pé nos móveis. E quando a gente ia ver, já tava ferido. E eu ficava, mãe, a senhora não sente nada? E ela falava, não, eu não sinto nada. E era bem difícil, porque ela se tornou imune à dor por conta... Eita! Por conta da diabetes. Vai vir a parte mais dolorosa agora. Dia 30 de janeiro, a minha mãe, ela passou muito mal. Muito. E ela não estava bem naquele dia. Quando foi dia 31, a minha mãe, ela passou o dia todo na cama. Ela tava fraquinha. Ela ficava pra lá, pra cá na cama, inquieta. A gente não sabe se ela tava sentindo dor, porque ela não sabia explicar. E chorava. Esse dia eu passei agarrada à minha mãe o tempo todo. Até o dia 1 de janeiro, quando ela perdeu as forças das pernas e caiu dentro do banheiro. Naquele momento, na minha cabeça tinha passado que ela estava tendo um AVC. Sendo que quando eu liguei pra SAMU, eu liguei desesperada, né? Eu tava chorando. E
Quando eles chegaram na minha casa, eles decretaram que a mamãe, ela só tinha quebrado a perna. Então, ela não teve aquele cuidado de, tipo, ó, ela tá tendo pré-AVC, a gente tem que dar medicação e tudo mais. Não teve isso. Porque, como eu disse, não, porque a minha mãe, ela falava e se comunicava muito bem. Então, isso fez com que a gente não, tipo, ela tá tendo um AVC e pá, não, sabe? Eu fui pra UPA da Tabajara. Eu fiquei com ela lá por uns 2 dias inteiros. E quando eu voltei pra casa, que foi o meu pai, ela foi transferida por Maria Lucida. Tava travando. Quis vomitar. Foi mal, gente, peraí. Ela foi transferida por Maria Lucida. Lá, ela foi marcada a cirurgia da perna. Um dia antes dela fazer a cirurgia, minha mãe estava extremamente nervosa. E eu acho que ela estava sentindo dor. Eu me lembro que eu ficava tocando o rosto dela de madrugada. Tava todo mundo dormindo. Só a mãe falando alto, pedindo pra Deus ajudar ela, que ela não tava aguentando. E aí eu ficava apertando a mão, eu acariciava o cabelo dela e falava, mãe, vai ficar tudo bem, você vai fazer cirurgia e a gente vai voltar pra casa. Porque eu acreditava que seria isso, eu acreditava que minha mãe ia fazer a cirurgia e ia voltar pra casa e a gente ia cuidar dela aqui. Até que no dia da cirurgia ela não fez. Porque os médicos... Porque ela teve uma parada cardíaca. Eu não sabia. Os médicos, eles esconderam de mim quase toda a situação de manhã. Eu acho que é porque eles achavam que eu era nova demais. Eles não acreditavam que eu tinha 18 anos, né? E aí eles me ocultavam de certas coisas. E, enfim. No dia da cirurgia, que deu errado, eu voltei pra casa. Porque a minha tia foi me render lá. No outro dia, eu ia voltar para o hospital de novo, sendo que eu ia voltar, tipo, umas 5 horas da tarde. Mas de manhã, de repente, o meu tio, que é esposo da minha tia, me liga. Achei estranho. Aí eu logo pensei, eu acho que a minha tia sentiu dor ou passou mal e vai querer que eu vá mais cedo pro hospital. Mas não foi isso que eu imaginei. Meu tio me ligou e fez assim, ó, você tá onde? Eu fiz, tô na casa da minha tia. Que eu passei a dormir na casa da minha tia. Minha outra, tá? Outra tia. Ele fez assim, ó. Deu umas complicações no exame de sangue da sua mãe. E por isso vão precisar levá-la pra UTI. Na hora, tomei aquele choque, né? Eu fui pra trás da casa da minha tia. Porque a minha avó não pode se aperrear, né? E aí a minha tia veio. Eu fiz, tia, minha mãe tá indo pra UTI. E aí meu tio, ele tinha me perguntado se eu queria ver minha mãe. Eu disse, logicamente, eu iria. Aí eu me arrumei e fui-se embora pro hospital. Em Malicuia, fui pro hospital. Quando cheguei no hospital, eu fui na assistência social, pedi pra ver a minha mãe. Eles não deixaram porque... Calma, tava travando. Porque não era horário pra ir ver a minha mãe. E eu fiquei possessa, eu fiquei com muita raiva. Até que de repente, o que foi que eu fiz? Enganei o segurança. Eu fiquei sentada na recepção. Quando o segurança virou, eu corri. E eu consegui emburacar o hospital. Sou uma diva. Eu subi pro segundo andar. Quando entrei no elevador, tinha um enfermeiro lá dentro. E tinha outra mulher.
Aí o enfermeiro olhou pra essa mulher e fez assim: ai, você veio ver alguém? Aí ela: não, eu tô acompanhando um paciente. Ele virou pra mim e ele fez assim: você veio ver alguém? Eu fiz: ah, eu vim ver a minha mãe, porque ela vai ser levada pra UTI daqui a pouquinho. E aí foi quando ele olhou pra mim e ele fez assim: eu tô cuidando dela. Ela vai ficar bem, viu? Ele segurou minha mão, aí eu. Obrigada, eu não tava ciente de nada que tava acontecendo. Quando a porta do elevador abriu, dei de cara com a minha tia. Primeiro já achei estranho, por quê? A gente não pode sair do lado do paciente, principalmente pra minha mãe, que tava tipo, prestes a ir pra UTI. E na minha cabeça, minha mãe tava entrando em desespero, porque ela não gosta de ficar sozinha, ela não gostava de ficar sozinha. E aí, imagina ela ficar na UTI com pessoas que ela não conhece, sozinha ali, sem acompanhante. Eu já tava com a mente à loucura já. A minha tia tava ali parada, as bolsas no chão. Aí eu parei no lado da minha tia, ela olhou pra mim, o semblante bem pálido e bem triste. Ela fez assim, e o enfermeiro me acompanhou junto. A minha tia fez assim: ó, tu pode explicar pra minha sobrinha? Essa aqui é a filha da minha irmã que tá lá dentro. A situação, porque eu não consigo explicar. Aí eu fiquei parada assim, né? Olhei pra ele, ele virou pra mim e fez assim: ó, sua mãe vai ficar bem, certo? E eu vou contar pra você o que foi que aconteceu. Eu fui tirar a saturação, a pressão alta, a glicose da sua mãe, esses procedimentos que é super normal no hospital. Quando eu fui ver a sua mãe, ela tava com molinha e eu fui tirar a saturação dela. Ela tava sem saturação. Pra quem não sabe o que é saturação, é oxigênio no coração. E ela tava sem oxigênio no coração, o que significa que a minha mãe ela não estava respirando. Ela estava tendo uma parada cardíaca. Foi nesse momento que o enfermeiro me disse que chamou o médico, chamou o enfermeiro, chamou tudo e fizeram a reanimação e conseguiram. E por isso precisaram entubar ela. Quando o médico falou entubar, eu desabei, porque normalmente quando uma pessoa precisa ser entubada, a pessoa logo morre. Claro, isso não é com todos os pacientes, mas a maioria sim chegam a falecer, né? Principalmente na época de pandemia, era o que mais acontecia. Eu fui ver a minha mãe, ele me perguntou se eu queria ver ela. Ela estava numa salinha, logo em frente à recepção. Quando entrei na sala, já dava para escutar o som da máquina. Foi a cena mais triste que eu vi em toda a minha vida. Foi pior do que ver a minha mãe morta na minha frente. Muito pior. Ela ali estava sofrendo. A boca dela estava bem aberta, com os ferros por dentro e a mangueira. E o nariz com as mangueiras. Quando ela foi levada para UTI, a gente acompanhou esse processo. Eu e minha tia. Ela tava chorando. Aí o médico fez assim: a sedação não tá fazendo efeito, não fez efeito ainda. Então, o que significa que minha mãe ela tava sentindo dor. Ela tava sentindo tudo aquilo. Ela chorava. Ela não falava, mas a lágrima caía dos olhos dela. Foi uma cena que é difícil de lidar até hoje.
A minha mãe, ela passou 5 dias na UTI. Eu vi ela na UTI no mesmo dia que ela foi. Ela tava com um semblante mais calmo e isso me tranquilizou. Ela tava dormindo. E eu fiquei muito satisfeita quando eu vi ela tranquila ali, na UTI. E eu sabia que ela estava sendo bem cuidada, né? Com vários médicos ali, o tempo todo. Ela estava sendo bem cuidada. No outro dia, não. No outro dia, quem foi visitar foi a irmã dela junto com o esposo. Porque assim, só podia 2 visitas na UTI por dia. Eu fui no outro... Tipo, depois da manhã. Eu fui depois da manhã, podemos dizer assim. A minha mãe, ela não tava mais entubada. Eu me surpreendi assim quando eu cheguei e vi ela assim, ó. Minha mãe não tá entubada. Eu fiquei feliz. Eu cheguei nela e fiz, oi mãe, porque assim, quando uma pessoa tá sedada, normalmente ela não perde a audição. Tipo, é o único sentido, assim, quando a pessoa tá sedada, é o único sentido que a pessoa não perde, é a audição. Então, eu sempre falei com ela, enquanto ela tava sedada. Quando eu cheguei nela, eu fiz, oi mãe. Quando eu fiz oi mãe, ela olhou assim, oi filha. E aí eu fiquei assim, aí eu abracei ela. A gente conversou de tudo. Ela falou pra mim que se lembrava de todo mundo. E foi 15 minutos mais incríveis assim na minha vida. Porque a gente só tinha 30 minutos. E aí era dividido 15 minutos pra um, 15 minutos pra outro. Foi o dia mais feliz da minha vida. Eu cheguei em casa falando, minha mãe, ela tá bem, ela tá falando. Até que eu fui de novo, depois de outro dia. Quando cheguei, eu acho que é o dia mais triste que eu lembro de toda a minha vida. Desculpa. Eu cheguei na UTI. Eu fiz, mãe. Ela olhou pra mim e fez, filha, eu tava com saudade de você. E começou a chorar. Eu chorei também, né? Aí eu percebi que ali ela tava diferente. Ela tava alucinando bastante. Ela tava alucinando. Ela começou a esquecer de certas pessoas também. E aí eu fiz, a minha mãe não tá bem. Mas como ela tava no UTI, os médicos estavam ali, estavam supervisionando ela. Então eu tentava me relaxar nesse sentido, né? Aí chegou a hora de me despedir. Quando eu fiz, mãe, vou precisar ir embora agora. Ela olhou pra mim e fez, não vai não. Porque tava cedo. Ela fez, tá cedo. Não vai não. Eu não podia ficar. Não podia. Nesse dia o médico, ele conversou comigo, com meu pai, e disseram que minha mãe ela poderia receber alta da UTI porque ela estava correspondendo às expectativas deles. Sendo que eu conheço a minha mãe e a minha mãe ela não estava bem. E eu fiquei, não, minha mãe não tá bem não, pra sair da UTI, não tá bem, não tá. Tiraram ela da UTI no dia seguinte. E no dia seguinte fui eu que fui ficar com ela. Minha mãe, ela não falava. Ela falava poucas palavras. As palavras que ela falava era tô bem, tô, tá.
3 únicas palavras. Ela não falava mais nada que isso. Mais nada. Se eu fizesse assim, mãe, você tá com fome? Ela, tô. Mãe, bebe uma água. Tá. Era esse tipo de resposta. Ela não falava mais comigo em espontânea vontade. Mas não porque ela não queria, mas porque ela não conseguia. A minha mãe, ela não conseguiu mais fechar os olhos e nem a boca. Eu tenho fotos desses últimos momentos da vida dela. Eu não postei, logicamente, não vou postar, porque são fotos muito fortes dela. Mas tente imaginar uma pessoa que não fecha a boca e não fecha o olho. Foi a minha mãe. Minha mãe, ela já não mexia mais os pés. E as mãos, ela só conseguia fazer esse tipo de movimento. Cada dia ela estava piorando. Sendo que, como filha, eu sempre preferi acreditar que a mãe é pra sempre, sabe? Tipo, ai, minha mãe é pra sempre. Mesmo que eu tivesse que abdicar de certas coisas da minha vida, como meu sonho, meus relacionamentos, eu desistiria de tudo. Porque eu dava banho na minha mãe, na cama, né? Eu dava banho, eu trocava a fralda dela. E se eu tivesse que fazer isso pela minha vida toda, eu faria. Mas eu faria porque seria um egoísmo meu, que eu não queria deixar que a minha mãe fosse. Mesmo sabendo que minha mãe, ela tá ali sofrendo. Porque, de certo modo, eu sou egoísta. "16 de fevereiro, meu pai tava lá no hospital com a minha mãe. E aí, o que foi que aconteceu? Eu ligava o tempo todo pro pai. Pai, como tá minha mãe? O médico já viu, o médico já olhou pra ela, já viu ela. E meu pai, filha, sua mãe tá do mesmo jeitinho. A sua mãe é um bebezão, sabe? A gente tá cuidando dela. Fique calma, vai descansar. Eu não conseguia descansar. Sendo que no dia 16, eu comecei a sentir que a minha mãe ia morrer. Na minha frente. Eu logo tentava expulsar esses pensamentos, mas pra quem sabe, meus amigos mais próximos, eu tenho muito disso, de intuição. De repente, um dia super aleatório, eu começo a começa a vir na minha mente coisas que possivelmente podem acontecer. E a maioria das vezes isso acontece. E aí, eu cheguei até a comentar na época com um antigo amigo meu. E eu tô sentindo que a minha mãe vai morrer na minha frente. E eu não deveria estar pensando nisso. Eu comentei exatamente com essas palavras. Calma, gente, meu pai tá dormente. 17 de fevereiro. Eu não ia pro hospital. Por quê? Eu descobri que meu pai, ele tinha conseguido uma folga de 2 dias do trabalho por conta de manhã. E aí, que tava travando. E aí, eu tinha a opção de não ir no dia 17 e sim no dia 18. No dia 17, meu pai, ele descobriu todos os problemas que a minha mãe tinha. Mas ele disse que não, quer dizer, ele não iria me contar ali daquela forma.
Ele queria sentar comigo e conversar e me preparar, né? Que podia, alguns dias, minha mãe vinha falecer, né? Sendo que eu queria ir pro hospital. Eu falei, não, eu vou. E eu fui. Cheguei no hospital por volta das 5h30. Coloquei minha fitinha e subi pro quarto. Que ela tava no primeiro andar dessa vez. No segundo andar foi pra ela fazer a cirurgia, que deu errado. Aí ela foi pra UTI e da UTI ela foi pro primeiro andar. Chegou no primeiro andar, meu pai tava lá. Falei com meu pai e fui falar com a manhã. Manhã me olhou com aqueles olhão. Ela não conseguia fechar os olhos, mas ela, de alguma forma, ela se expressava com os olhos. Tipo, ela olhava assim. Aí se você falasse com ela fazia assim, ó. Ela abria um olhão. E aí eu entendia que ela tava me sentindo, que ela tava me ouvindo. O que a gente não sabe é se ela tava enxergando. A gente não sabe se ela tava enxergando. Mas ela olhou direitinho assim pra mim. E aí eu fiz, mãe, a senhora vai ter que me aturar, viu? Eu vou passar 3 dias com a senhora aqui. Vai ser só eu e a senhora. Aí eu abracei. Eu me lembro também que eu fui arrumar até o meu cabelo. Que ele tava bagunçado, eu não tinha arrumado ele, né? Eu fiz até um coque. E aí, lá no banheiro, pá, eu fiz um coque no banheiro do quarto. Era bem arrumadinho o quarto que ela tava. Eu arrumei meu cabelo. Aí, toda vez que eu fazia alguma coisa, eu ia lá nela, dava um cheiro na cabeça dela. Até que chegou a neurologista. O hospital em si, ele não é especializado em neuro. E aí, o que acontece? Ou minha mãe ia ser transferida, ou eles teriam que chamar um médico. Então, eles preferiam chamar um médico. A médica analisou minha mãe, ela me perguntou várias coisas, eu respondi tudo certinho. E ela foi embora. Depois ela voltou com um medicamento. E a minha mãe, ela tava com... Eu esqueci agora o nome que se chama. Mas é um tipo que coloca pra você receber medicamentos diretamente na veia. Então, injetaram aquele medicamento nela. E a médica fez assim, ó. A sua mãe não tá reagindo a nenhum medicamento que a gente dá pra ela. Infelizmente, isso só depende dela. E a gente, esse medicamento, ele é um pouco forte, tá? E a gente vai torcer pra que ela reaja. Ela vai reagir. Foi rápido, muito rápido. Quando injetaram aquele medicamento, era mais ou menos umas 6h40. E o hospital, de 7 horas, tem um jantar dos acompanhantes, a qual eu não ia, porque eu não queria ir. Eu não queria ir. Gente, foi uma coisa, eu não queria ir. Sendo que começou a minha mente. Vá jantar. Vá pro restaurante do hospital. Vá pro restaurante do hospital. E eu não vou. Vá pro restaurante do hospital. Fui seguir a minha mente interior, que possivelmente era o meu anjo me informando para que eu precisasse sair dali. Antes disso, veio acho que é uma enfermeira que cuidou de manhã na UTI. Ela fez assim, nossa, é uma dó de ver ela assim, porque na UTI ela super interagia com a gente. Aí eu falei, é muito doloroso. Eu fui jantar. 6h53 eu saí do quarto. Mas antes de sair, eu cheguei na minha mãe e fiz, mãe, eu vou comer.
Mas eu já volto. Minha gente, a minha mãe me olhou. Ela me olhou como se fosse a última vez. E realmente foi. Eu dei um beijo na cabeça dela. Eu fui embora. 7h13. Eu estava voltando, correndo para o quarto. Porque chegaram em mim e me disseram que estavam precisando de mim no quarto. Porque a neurologista estava querendo falar comigo. Eu voltei correndo porque, primeiramente, aquele hospital não tinha neurologista e ela era de outro hospital. Então eu tinha que voltar rápido, enfim, pra falar com ela, né? Eu fui, entrei no quarto. Os acompanhantes estavam fora. E quando entrei, só tinha médico e enfermeiro ao redor da minha mãe. Na hora eu não entendi que era uma parada cardíaca, porque eu achava que ela ia ser levada para UTI, porque a neurologista, ela tinha me dito que ia encaminhar amanhã de novo para UTI. Então eu achei que foi bem rápido o processo, porque ela tinha me informado que mãe ela não tinha condições de ficar naquele quarto. Até que de repente a enfermeira tocou no meu braço e fez: ó, vai para fora do quarto, espera lá um pouquinho. Aí eu, tá bom. Eu com o celular na mão já, eu fui pra fora do quarto. Aí eu fiquei encostada na parede e a porta aqui, tipo, aqui é a porta e aqui é a parede. Eu fiquei encostada na parede. Do nada eu só escuto uma zoada como se fosse um negócio de ar, que era um balão de ar. Tipo, é meio que um balão assim, e você vai apertando pra dar ar. Eu achei isso estranho. Eu fui ver. Eles estavam tentando reanimar minha mãe. Sendo que a minha mãe, ela tava com uma expressão tranquila. Os olhos dela estavam fechados e ela não conseguia mais fechar os olhos. Mas de repente os olhos dela estavam fechados. Eu liguei pra minha madrinha, chorando e tremendo. Eu fiz: mãe, tia, minha mãe tá tendo uma parada cardíaca. A primeira coisa que minha madrinha fez foi me perguntar com quem eu tava. Eu não tinha ninguém. Nenhum assistente social, nenhuma enfermeira, ninguém. Quando eu digo pra vocês que ninguém ficou comigo naquele momento. Eu tava só. Eu estava só. Pra vocês terem noção, tinha gente fofoqueira. Pacientes que saíam de outros quartos pra ver a minha mãe tendo uma parada cardíaca. Tinha enfermeiros que passavam, olhavam e falavam: ai, coitada. E eu lá chorando, em prantos. Não teve uma pessoa que me abraçou naquele momento. Primeiro porque as acompanhantes que estavam no meu quarto, uma tava com uma senhorinha, que ela era bem debilitada, que estava dentro do quarto. E as outras duas estavam... Calma que tá travando. E a outra, as outras duas estavam no refeitório, comendo. E aí eu tava sozinha ali, no corredor. Aí a minha madrinha fez assim: ó, não olha. Sai daí, sai de perto, não fique olhando. Eu fiquei olhando. Sendo que nos últimos momentos eu fui de novo e me encostei na parede. E abre a porta. E sai a médica. Ela tirou a luva. Ela me explicou que quando chegou no quarto, minha mãe ela já não estava mais respirando. E foi quando começaram a iniciar o processo de reanimação. Quando ela chegou e fez assim, ó. Ela chegou e fez assim. Ela não resistiu. Eu acho que o hospital todo escutou o meu grito. Eu gritei, gente.
A médica, ela me abraçou, me trouxeram água, me trouxeram cadeira pra eu sentar. E eu fiquei ali, sozinha, com um copo de água, numa cadeira, chorando. Logo veio a enfermeira que estava dentro do quarto. Ela chegou em mim e fez assim: Você quer ficar perto da sua mãe? Eu fiz: Eu quero. Eu entrei no quarto. A mãe, ela tava de olhos fechados. Foi muito tranquilo. E ela era daquela forma. Tanto que eu sabia que minha mãe tinha morrido, mas quando eu vi ela, minha mãe não tinha morrido. Era como se tivesse fugido da minha mente. Pra mim, minha mãe tava dormindo. Tanto que eu mandei mensagem pra uma amiga minha e pra minha tia. Eu fiz: Minha mãe tá dormindo. Minha mãe tava na minha frente e eu tava aqui. Minha mãe tá dormindo. Chegou as acompanhantes que estavam comendo. Elas chegaram do meu lado, me abraçaram. E eu segurando a mão da minha mãe. E eu olhava pra elas e ficava: Minha mãe tá dormindo. Aí eu abraçava ela. O corpo dela tava praticamente nu. Tipo, a parte da frente tava nua, né? E eu ficava assim, cara. Eu tocava o cabelo dela. Enfim. Quando chegaram em mim e falaram assim: Ó, você precisa sair do quarto, porque a gente vai arrumar ela. Eu fui obrigada a deixar o quarto. E eu fui. E eu deixei. Isso, a minha irmã da minha mãe chegou. A gente se abraçou. Eu, ela e o esposo dela. Quando eu tava sentada assim, na cadeira do primeiro andar, passou meio que um caixão de ferro. Porque eles vão pra geladeira do hospital. Minha mãe tava ali dentro. A minha mãe tinha medo de escuro. A minha mãe, ela tinha medo de ficar só. É só isso que passava na minha mente. Eu só queria abrir e tirar ela dali. E aí, às vezes, eu não acredito que minha mãe, ela foi embora. Sabe? Você acordar todos os dias e você lembrar que a sua mãe não tá aqui e você não consegue ver a sua mãe. É o pior sentimento do mundo. Por qualquer filho que ama sua mãe sente. A minha mãe, ela foi forte. Ela suportou 8 anos da vida dela, limitada a tudo, apenas pra ver eu crescer. Porque ela não queria morrer. Ela não queria morrer porque ela queria me ver crescer. E ela me disse isso. Ela fez: Eu quero ver a minha filha crescer. Foi ali que eu prometi a ela que eu vou ser uma boa mulher.
vou estudar, que vou fazer faculdade e que eu vou trabalhar. E eu vou ser a mulher que eu contava pra ela que queria ser. Eu acho que minha mãe, ela teve paz quando ela morreu. Ela entrou em paz. Ela tava com um rosto tão sereno, gente. Tão sereno. E aí, eu sei que, pela fé que eu acredito, ela tá em um bom lugar. E nesse lugar ela enxerga. Ela anda bem. Ela não precisa de ajuda. Ela deve estar conversando, rindo, sabe? É a forma como eu prefiro imaginar minha mãe. Acho que, enfim, é isso, eu acho. Eu vim contar sobre esse assunto porque amanhã é o Dia das Mães e eu não estou gravando isso no Dia das Mães. Eu acho que eu provavelmente vou desativar o Instagram e tudo. Porque eu não vou chegar nela e falar: mãe, me tira uma foto comigo pra eu te postar. E vai ser muito doloroso ver outras pessoas com as suas mães. E eu sem a minha. Então, amem a sua mãe hoje, amanhã, depois da manhã. Lembre-se que mãe é só uma e é única na sua vida. Valorize ela por todos os momentos, até mesmo os puxões de orelha chatos. Valorize isso, porque quando ela for embora, você vai sentir falta. Você vai sentir que um pedaço do seu coração saiu e nunca mais vai voltar. É uma solidão triste. É como se nessa vida eu nunca vou alcançar a felicidade absoluta. Não. Sem ela eu não vou. Aí, mas é isso. Feliz Dia das Mães para minha mãe e para a mãe de vocês. E é isso, gente.